que é o Zigbee Hub do sistema de automação da Intelbras. Hoje eu utilizo Intelbras, há um tempo atrás eu utilizava outras marcas. Nada contra a marca, pessoal, é que hoje eu pego no CNPJ, ó, vem com nota fiscal, tudo certinho, o preço é bem mais acessível. Mas rapidinho eu vou falar para vocês o que é o Zigbee. O Zigbee, como eu mencionei num outro vídeo, ele é o coração, né? É o coração da automação, ele que vai se comunicar com todos os equipamentos. Aqui, por exemplo, é uma residência, a gente tem uns totes 4x2, totes 4x4, uma Alexa e aqui um controlador de carga para acionamento do portão. Então ele vai fazer a comunicação com todos esses dispositivos para não saturar o seu roteador principal. Porque pensa assim, na sua casa você tem ali 2, 3 televisão, tem mais 4 celulares, tem outros dispositivos que está vinculado no Wi-Fi, já está saturado. Então ele entra para fazer a comunicação com o roteador principal e através dele você vai se comunicar com tudo isso. Além dele ter essa versatilidade de diminuir o fluxo no roteador principal, ele também faz a economia de baterias em sistemas onde existe bateria. Aqui é tudo alimentação 110 e 220. Então no espelhinho você tem alimentação lá, 110, 220, retorno para fase. Enfim, nesse caso não utiliza, mas, por exemplo, sensores de temperatura, sensores de presença, sensores de dióxido de carbono, as fechaduras digitais, como eu mostrei nos outros vídeos anteriores, elas precisam de bateria 12 volts, 1,5 volts. Então, para que tenha uma economia, ele se comunica com o Zigbee. O próprio nome dele já diz também, Zigbee, Bi de abelha e Zig zigue-zague. Então, aquele zigue-zague que a abelha emite, que é aquela frequência de comunicação entre elas, é uma frequência somente delas, elas só utilizam quando vão se comunicar. O Zigbee é a mesma coisa. Quando não existe comunicação, quando não existe comando, aí eles ficam em stand-by não tendo consumo algum. Evita consumo, as pessoas perguntam, vai gastar mais? Não, não vai gastar mais, assim como é o fato da economia da bateria. Então, é uma comunicação somente deles, é uma rede em malha que eles trabalham. O legal disso também, que por mais que ele estiver longe do último, por exemplo, tá a 20 metros da casa ali, do último espelho touching, ele não precisa mandar o sinal diretamente para o hub, ele vai se comunicando com os demais, que os demais vai se comunicando até chegar no último. Então é onde trabalha uma rede mesh, que eles falam rede triangulada. Isso daí não satura a rede, não satura o sistema e não tem um consumo maior de dados. Cérebro da automação, pessoal. Esse aqui é o hub, a gente está utilizando a Intelbras, ele que se comunica com todos os componentes da automação. Aqui no caso é um touching, que aciona alguns pontos. Por toda a residência aqui tem mais totes posicionados ali. Eles estão de mudança, então depois eu vou fazer um vídeo melhor. Tem mais outro touch lá no fundo. E ele que vai se comunicar com todos eles para fazer o acionamento via Wi-Fi. Qual que é a importância do hub? Por que ele é o cérebro da automação? Esse é o painel. Aqui, ó. Depois tem outro aqui. E ele se comunica também com a fechadura. Qual que é a importância do hub em uma automação? Por que ele é o cérebro da automação? Porque o hub ele vai fazer você economizar bateria em sistemas com bateria. Além dele se comunicar com o sistema tradicional, esses modelos já não é bateria. Ele tem aqui 110 ou 220 volts para alimentação. Não é necessário a economia através do hub. Mas sistemas com bateria, por exemplo, a fechadura, ou sensores, outros sistemas de atuação por bateria, por exemplo, a fechadura, todas as fechaduras é bateria. Para economizar a bateria, a gente utiliza o hub. É ele que faz a comunicação para evitar, aqui ó, são 4 baterias, pilhas A. É ele que faz a comunicação com a fechadura, evitando o consumo da bateria. Vamos lá, vou explicar melhor. O próprio nome do Zigbee Hub já especifica a frequência que ele trabalha. Zigbee vem da frequência da abelha. A abelha ela trabalha numa frequência que ela só se comunica quando precisa, que é aquele Zigbee, aquela frequencinha que ela emite, que só troca a comunicação entre elas quando emite essa frequência. O Zigbee, mesma coisa. Quando a fechadura está em stand-by, ou qualquer outro tipo de sensor que vai baterias de 12 volts, por exemplo, ela fica em stand-by. Quando precisa da comunicação, aí é emitida uma frequência para o Zigbee, fazendo a comunicação e a atuação da fechadura. Caso contrário, ela não trabalha, ela fica em stand-by, tendo a economia da bateria. Nesse caso, como mencionei, fechaduras e sensores do mesmo sistema. Aqui eu estou fazendo o acionamento manual, teoricamente. Mas pelo Zigbee, quando você manda um comando para ele, ele vai trabalhar em comunicação com a fechadura somente nesse momento. Caso contrário, vai ficar em stand-by, que é um exemplo. Alexa, abrir fechadura. Qual é seu código de voz para fechadura digital? 5208. Ela, no caso, ela recebeu uma comunicação só nesse momento que ela consegue ter a utilização da bateria. Caso contrário, ela fica em um momento de stand-by. É para isso que serve o hub. Se caso você não tiver o hub e a sua fechadura comunica direto com a central Wi-Fi, a sua bateria não dura nem 6 meses, porque o consumo de bateria é muito alto. Essa é a funcionalidade do hub. Além de se comunicar com toda a central, fazer toda a comunicação, faz esses tipos de atuação em stand-by. Wellington, mas é só essa funcionalidade do hub? Eu invisto 250 a 300 reais a mais numa automação só para isso? Não, ele tem muito mais funções, eu vou gravar outros vídeos especificando cada detalhe dele, ele é muito importante na automação. Se você tem a opção de fazer uma automação com